Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Prime Interway, direto da FutureCon 2025. Eu sou David Delgado e na Prime Interway, mais do que distribuir equipamentos, nós acreditamos na conexão entre pessoas para gerar negócios e soluções através de tecnologia e inovação. Hoje nós vamos falar aqui no nosso podcast sobre um tema muito importante que é a modernização e tecnologia nos armazéns. Mas não é só algo voltado para o grande negócio ou para o grande cliente. É voltado também para o pequeno e médio empreendedor. E nada melhor do que falarmos sobre esse tema com dois convidados que são especialistas no assunto. Fabrício, Natália, obrigado pela presença de vocês. A gente vai bater aqui um papo sobre um tema que a gente tem recebido muitas demandas e muitas consultas sobre como eu modernizo meu armazém sendo pequenininho. Tem solução para mim? Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado, David. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar com você. A nossa parceria com a Prime aí já é de longa data, né? E eu falo, fazer negócio, ter parceria sempre é bom. Quando é com um amigo, é melhor ainda, né? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui também, ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre soluções de logística, intralogística, né, para o pequeno e médio empreendedor, num público que tem muita sinergia com o que a gente busca. Estou muito feliz aqui de estar participando. Eu que agradeço. Bom, acho que a gente pode começar indo direto ao ponto, né? Porque falar de investimento em tecnologia, modernização de armazém, ainda que não seja fácil, parece ser fácil para as empresas de grande porte. Quando a gente fala de um público menor, ou melhor dizendo, quando a gente fala de um cliente que se considera menor, seja em capacidade de investimento ou tamanho de operação, a gente percebe que muitas das vezes eles vão buscando alternativas que passam desde um software desenvolvido em casa, uma planilha de Excel. Queria começar ouvindo um pouquinho de vocês dois. Como é que começou, né, essa especialização e esse olhar mais voltado para ajudar o pequeno empreendedor que está buscando expandir através de melhoria de processos e tecnologia? Boa, obrigada. Eu acho que eu e o Fabrício, a gente tem experiências muito complementares. Eu de um lado da mesa e ele do outro, né? Eu trabalho com logística tem mais ou menos 13 anos. E nessa minha jornada, minha base de carreira foi Ambev, 7 anos de Ambev. Depois que eu saí da Ambev, eu passei por algumas startups, onde eu entrei nelas em estágio inicial, que são startups menores, com uma margem mais apertada, menos capital e uma operação mais enxuta, né? Tanto em recurso quanto no espaço, no geral, né? E ainda fiz consultoria para alguns PMEs durante essa jornada, né? Nessa fase da minha vida que eu estive trabalhando com essas operações menores, eu, sentada numa cadeira mais estratégica, né, busquei contratar soluções que fossem aderentes àquele tamanho de operação. E foi muito difícil encontrar. Na verdade, eu não consegui, né? Isso obriga o empreendedor médio e pequeno a desenvolver soluções que são feitas em casa e muitas vezes não solucionam totalmente a dor daquela operação, né? Então, é o que você falou, é uma planilha de Excel que está integrada com um ERP, que está integrado com não sei o quê, ou às vezes, muitas vezes, o PME nem controla a operação, no geral, não tem nada, né? Isso gera uma ineficiência na cadeia como um todo, né? Desde erro em pedido, erro no estoque, ineficiência na produtividade, no geral, né? Mão de obra mais caro, você precisa contratar mais gente. Então foi dali que eu comecei a perceber que existia uma oportunidade no mercado, né? Trabalhando com esse pessoal. E o Fabrício, eu acho que o Fabrício dá para contar um pouco, ele trabalha vendendo WMS, né? Vendendo software de logística, na verdade, né? Eu e o David conhecem há algum tempo já, né, David? Tem acho que uns 6 anos. Eu estou há mais de 20 anos no mercado implantando soluções para logística, né? Empresas de porte médio para grande, né? Mas fiz projetos também em empresas menores. E é interessante, quando a gente fala PME, a gente pensa muito mesmo ali no pequeno empreendedor, né? Mas é um público que até abrange também os grandes, porque às vezes os grandes eles têm operações menores, estratégicas em alguns lugares, que têm características de um pequeno.
Então, ele tem um poder de recurso, de investimento maior que o pequeno e médio realmente, né? Mas a operação dele exige tecnologia, processos do pequeno. Mas a minha história, né? São mais de 20 anos implantando soluções de logística para médias e grandes empresas. Mas nos últimos 2 anos, eu me especializei no pequeno. E me especializei vendo o quê? Que eles têm as mesmas necessidades dos grandes, como a Natália colocou, separação de pedido, conferência, mas eles estão muito ainda longe, né, de tecnologias. Eles não conseguem ainda ter dentro daquele parque que ele tem ali a gestão do estoque, atendimento de pedidos, as tecnologias que vão ajudar ele a se profissionalizar e conseguir melhores resultados. Eu tenho cases recentes de clientes que nasceram dentro de casa, aproveitando quartos da casa para fazer de estoque com prateleiras. Começaram vendas assim, experimentais em marketplaces, né, essas vendas digitais, principalmente nas redes sociais, que agora também veio um boom, uma explosão de como canal de venda, né? Só que sistemas muito, sim, muita planilha, como a Natália comentou também, e que não consegue mais atender a demanda. Então, esses clientes, eles precisam de atenção, eles precisam de soluções especialistas, precisam de processos específicos para eles. E essa é a nossa missão aqui, meio da Natália. Pegar na mão dessas empresas que estão começando, essas empresas que são pequenas, que estão crescendo, têm um grande potencial de venda e não têm ainda os recursos necessários. Essa é a nossa missão, colocar eles nesse patamar. Ô Fabrício, Natália, então a gente pode dizer que esse processo de transformação tecnológica mais orientada para esse público não é nem apenas uma melhoria de processos, é uma questão de sobrevivência, porque eu estou entendendo que pela experiência de vocês, muitos negócios que começaram talvez de uma forma até despretensiosa e conseguiram crescer sem esta dinâmica e sem esse cuidado que a Natália até mencionou na startup, o negócio tende a morrer. É isso que vocês estão percebendo e por isso que vocês estão olhando para esse público com muito cuidado. Então, o que a gente percebe assim? Quando a gente fala de tecnologia no PME, tem uma revolução muito clara aqui no mercado, né? Os marketplaces, o e-commerce surgiram mais ou menos ali em meados de 2000, mas a gente percebeu de fato a expansão deles durante a pandemia, principalmente na América Latina. Quando a gente fala em China e Estados Unidos, ele já estava um pouco mais avançado, né? Mas o que aconteceu, né, durante a pandemia? Todo o comércio, todo o negócio que quis sobreviver precisou estar plugado numa plataforma de marketplace, né? E isso transformou aquele estabelecimento numa operação logística, porque cai um pedido, você precisa fazer um picking, um despacho e uma entrega, né? Então, de lá para cá, toda essa base de PME, porque essa atração do e-commerce, ela veio durante a pandemia, ela permaneceu, né? Então, toda essa base aqui do PME que permaneceu no e-commerce vem sentindo essa necessidade de se profissionalizar, né? E aí é bem importante a gente falar sobre resiliência econômica, né? Porque a gente está falando de 97% ou 99% das empresas no Brasil, né? Então, se essa base aqui não consegue se estruturar, a gente consegue perceber uma instabilidade até econômica no país, né? Corre o risco disso acontecer. Então, Que interessante, Natália, me perdoa te interromper, mas queria já emendar uma pergunta que eu tinha listado aqui, do tamanho deste mercado, porque quando vocês, pela trajetória de vocês, a bagagem de vocês, olham com carinho e com cuidado para uma segmentação, me desperta atenção para o tamanho deste mercado. Hoje você consegue, dentro deste número de mercado, já olhar não só o potencial como aqueles que já fizeram os primeiros movimentos de estruturação e ganhos que eles já estão tendo? Sim, vamos lá, vamos falar primeiro de tamanho de mercado, tá? O Brasil tem hoje aproximadamente 23 milhões de empresas ativas, 97 ou 99% delas são PME. O PME, ele movimenta aproximadamente 30% do PIB brasileiro, isso é 3,5 trilhões de reais, então é um mercado gigantesco, né? Se a gente olha, cara, para empresas que são de comércio e indústria, que são primordialmente operações logísticas, né? A gente está falando de 35%, tá? Então,
tem um peso muito relevante no mercado, o PME de logística também. Sem considerar também o mercado de serviços que engloba restaurante, hotel, que também tem operação logística no meio de toda a cadeia de supply deles, né? Então o mercado ele é massivo e mal servido, né? Tem uma pesquisa que saiu do Sebrae em 2024 que fala que aproximadamente 76% do PME ainda não tem nenhum tipo de sistema de gestão, versus 80% do PME tem interesse em começar a operar tecnologia, já vê valor na tecnologia, né? E o que a gente enxerga é que as soluções que hoje estão ofertadas no mercado não têm aderência, né? Então, é um mercado mal servido e uma oportunidade latente de demanda ali que tá clara pra gente, né? A Log até lançou uma pesquisa no mês passado sobre até o nosso tema, muito relacionado ao nosso tema, né? E o que eles chegaram à conclusão é o que a gente tem percebido, né, há algum tempo já, e é por isso que a gente tem trabalhado nesse segmento, né? Muitas dessas empresas, elas querem a tecnologia, mas elas não conseguem adquirir, seja por custo, ou complexidade, enfim, tem vários motivos que é um impasse, é uma barreira para essas empresas, né? Mas muitas dessas empresas, elas já sabem que elas precisam de algo, elas precisam de alguma solução para resolver. É que a gente fala do nível de consciência, né? Tem aquela pessoa que nem sabe que tem um problema, ela já sabe que tem um problema, desconhece às vezes a solução para aquilo e estão buscando. E quando você falou de transformação, eu já vejo sim uma transformação ocorrendo, né? Principalmente na camada de ERPs, na gestão de administração comercial da empresa. Natália falou das soluções plugadas com os marketplaces, com os sites, com as redes sociais, que a rede social disparada, né? Ela tem sido um canal importantíssimo de venda, principalmente pelo conteúdo envolvido ali, as pessoas relevantes que estão por trás disso, né? Mas a logística ainda é uma barreira que não está sendo trabalhada, né? A gente não tem, as empresas não têm, de uma maneira mais acessível, soluções do mesmo jeito que elas têm para fazer a sua gestão operacional, administrativa, financeira, né? E esse é um ponto importante aqui que a gente está focado, né, em resolver, em ajudar essas empresas. Mas, Fabrício, deixa eu ver se eu entendi. Quando você fala de um tópico importante, que é barreira, a primeira ideia ou a primeira coisa que me vem à mente é o investimento. Custos, né? Custos. Talvez você esteja aqui esclarecendo para o nosso público que não é só custo. Talvez não tenha hoje um produto aderente àquele momento e àquela necessidade. É isso que você está comentando? Pois é, eu coloco 3 pontos principais, né, de barreira hoje para o pequeno e médio, né? Custo é um problema, porque o pequeno e médio tem um fluxo de caixa ali que tem que controlar, então ele assumir a responsabilidade de mensalidades altas é um risco para o negócio, né? A complexidade de adquirir uma tecnologia desse porte, né? Porque os sistemas foram feitos para as grandes empresas. Você colocar um sistema com vários processos, uma burocracia que é necessária numa grande empresa, você colocar ela numa pequena, você trava a empresa, né? Você não consegue. E o outro ponto é que a maioria dos sistemas que a gente tem no mercado são sistemas que são, como a gente fala, full, né? Você implanta todos os módulos, todos os processos ao mesmo tempo. E isso é complicado para o pequeno, né? O pequeno tem a questão do custo, tem a questão de menos recursos, menos pessoas para trabalhar. Então, se ele tiver muitos passos a seguir ali, ele não consegue dar vazão, ele vai realmente travar. A complexidade que a gente vê, ela vem tanto na esfera da integração, essas ferramentas que são mais robustas, elas demandam mais integração e setup, ela não é pronta, né? Então você precisa conectar time de tecnologia da empresa do pequeno com o time de tecnologia do fornecedor para conseguir rolar o projeto, né? Isso leva meses. E tem a complexidade operacional também, né? Que cara, uma operação de uma Amazon é muito diferente de uma operação de dark store de um PME, né? Que você recebe mercadoria, armazena e despacha numa fluidez muito mais simples, né? Então tem a complexidade dessas duas esferas.
interessante porque a Prime Interway, ela trabalha focada no mercado corporativo com soluções exatamente voltadas para coleta de dados, identificação, e eu percebo claramente um crescimento da nossa base de revendedores atendendo este mercado de pequena e média empresa. E o que eu percebo é que ele até investe, ele compra lá uma impressora de código de barras, de alguma maneira ele dá algum sinal de que ele está precisando, seja lá por sobrevivência ou não, investir nisso. Para o público que está nos ouvindo, e a gente tem uma quantidade de revendas voltada e orientada para esse mercado bastante grande, qual sugestão vocês dariam para a gente conseguir contornar essas barreiras e abrir um diálogo para que o cliente não se assuste e ele entenda que está mais acessível e que eventualmente hoje tem pessoas especialistas voltadas a assessorá-lo nesses primeiros passos? Tá bom, eu até vou voltar ali na pergunta que a gente fez anteriormente, barreiras, né? A gente tem barreira de produto, tá? Que é o que o Fabrício começou falando, né? E a gente tem também um ponto de barreira mercadológica, que é como que a empresa faz para penetrar numa base tão fragmentada, com um custo de aquisição de cliente mais alto para aquele ticket baixo, entendeu? Isso gera uma barreira também, tá? Faz com que o fornecedor não tenha interesse de entrar, tá? Então a gente tem esses dois tipos de barreira. E aí, a sua pergunta é em relação a como que a gente... Isso. Né? Como que a gente consegue, de alguma maneira, diante das barreiras que vocês já conhecem, como que a gente consegue, através do canal que hoje nós já temos, por exemplo, e está aqui nos acompanhando, ele já vendeu uma impressora, por exemplo. Só que o que a gente percebe? Às vezes ele vendeu até um terminal que o cliente está usando 1% do potencial daquele terminal porque ele não tem uma ferramenta mínima por trás. Então, eu gostaria de alguma forma, provocar uma maneira, uma forma de que esse público soubesse como abordar este cliente, dizendo que, calma, tem solução para você, tem pessoas que vão conseguir te atender de acordo com as suas necessidades de momento. Você quer falar? Não, pode falar que daí eu vou por uma linha. Daí, eu acho que sim, cara, o pequeno, né, ele, como eu te falei, ele está longe da solução, ele não consegue enxergar essa solução. E é muito legal o trabalho aqui de conteúdo que você faz, para a gente poder colocar todo mundo aqui na mesma página, né? O pequeno, eu acho que ele tem que buscar saber que existe no mercado ferramentas acessíveis, ferramentas que cabem no bolso, ferramentas que são modularizadas, que ele pode fazer uma implantação incremental. À medida que ele vai crescendo, ele vai colocando mais features, mais funções para dentro, até chegar num grande, certo? E outra, as plataformas hoje, né, a gente chama de composable, sistemas composables, né? O que é isso? São sistemas que se conversam, que se falam. Então todo aquele risco, barreira de integrar, como a Natália colocou, o marketplace, você tem vários aí integrados com planilha, isso não vai funcionar. Tá? Então, se você tiver que dar um conselho, esquecer, abandonar essas planilhas, né? Mas como que ele abandona essas planilhas se não tem a solução específica? Mas o segredo é que tem soluções. E é isso que a gente busca dentro desse trabalho. Olhar para o cliente, fazer o raio-x dele e mostrar para ele quais são as melhores e mais adequadas soluções que ele pode, né, ter toda a gestão de estoque que o grande tem. Eu posso dar um passo atrás aqui, porque a sua pergunta é como o vendedor pode, né? Eu acho que antes da gente falar sobre o que o vendedor deve fazer, cara, o que esse produto tem que ter, né, para ele conseguir penetrar? Acho que essa é a grande sacada. Por que hoje não penetra? Né? O que essa tecnologia precisa ter? Eu vejo 3 pontos aqui. A primeira delas que a gente já falou é complexidade na integração, né? Então, existem algumas plataformas e ferramentas no mercado que já são massivamente aderidas pelo PME, tá? Então, se você tiver uma solução que já é integrada, você tira toda essa complexidade da integração. Então, a primeira parte aqui é já estar integrado, tá? Então, é uma plataforma, uma solução integrada. Segundo ponto é a parte da complexidade operacional, tá? Que foi o segundo ponto que a gente falou. Para você tirar a complexidade operacional, você pensa que assim, a gente tem vários tipos de operações diferentes, várias dores diferentes,
e várias necessidades pontuais ali que cada cliente pode querer contratar, tá? Então, para você conseguir tirar a complexidade de você contratar uma ferramenta end-to-end super robusta, você tem que conseguir vender somente aquilo que vai resolver a dor daquele cliente, né? E aí, aqui que entra a parte da modulação e entra também um novo conceito, que é a venda do serviço sob demanda. Hoje a gente já tem um SaaS, né? Que é o serviço de assinatura, né? Que você tem algum serviço recorrente, né? Alguma operação recorrente no seu dia a dia, que você precisa dele mensalmente ou periodicamente, beleza, isso continua existindo, mas tem alguns outros pontos de operação que você vai precisar uma vez que outra. Então, eu vou te dar um exemplo assim. Eu sou uma dark store, né? Eu todo dia opero picking. Então, todo dia eu posso contratar a assinatura de um picking, mas eu faço o meu inventário uma vez a cada 3 meses. Por que eu vou contratar a assinatura de uma feature de inventário, né? Então, você tem essa contratação sob demanda, que é uma nova tendência que está surgindo, para penetração nesse mercado, né? E acho que o terceiro ponto que está sendo muito falado é AI. Então, inteligência artificial para tirar a fricção. Que é o quê? É toda a parte, desde a venda até o onboarding e a usabilidade da ferramenta para o cliente. Então, você consegue com inteligência artificial treinar essa pessoa, você consegue vender mais para essa pessoa e você consegue ajudar essa pessoa a usar no seu dia a dia, né? Tem hoje soluções que usam o WhatsApp, por exemplo, para você fazer importação de nota fiscal, buscar frete, etc, né? Então, você consegue tirar toda essa fricção da complexidade da ferramenta. Então, se você tem uma ferramenta integrada, se você tem uma ferramenta que você consegue vender somente aquilo que o cliente precisa contratar, e se você tira a fricção com o AI, você tem uma ferramenta muito mais barata, simples e fácil de usar. Né? Então, quando você combina esses 3 fatores aqui, você tira da frente essa barreira aqui de produto. Né? E aí, quando a gente fala para empreendedores aqui, fornecedores, né, que precisam penetrar no mercado, eu não vou olhar para esse mercado porque esse mercado é muito fragmentado, muito caro para eu entrar por um ticket pequeno. E a gente consegue usar essa energia com outras plataformas e ferramentas e usar, né, a dor que já existe nessas plataformas, que não são solucionadas por elas, para catalisar a sua penetração, né? Então, uma base no Mercado Livre, algum RP que não tem um WMS acoplado, né? Ou não tem um TMS, e você consegue navegar nessas bases que são gigantescas já de uma forma mais natural e com um CAC reduzido, né? É o que a gente colocou dos sistemas composable, né? Que vão se conversando. E ela falou também de outra questão da usabilidade. Isso é um ponto importantíssimo, porque você não teve uma aula para você usar o Spotify. Você não tem uma aula para usar o Netflix. Você pega e usa. Então, quanto mais intuitivos são os sistemas agora, menos tempo eu preciso para treinar o usuário. Menos tempo eu preciso para fazer testes, validações, que a própria ferramenta, no uso ali, ele consegue usar. Quando a Natália falou do SaaS, isso foi uma revolução para a tecnologia. Por quê? Você passa o cartão ali, faz a sua conta e sai usando. E você tem o conteúdo, isso é outra vantagem também. Você tem muito conteúdo disponível para usar agora essas ferramentas. E com tudo isso, o custo cai. E aí sim você vai tendo soluções mais acessíveis, com menos investimento da empresa. A empresa não precisa contratar servidor, memória, um DBA para dentro da empresa. Você consegue dividir, né, ratear esses custos numa base maior. E aí não tem um segredo. É por isso que são soluções mais próximas para esse público. Sim, legal. Natália, Fabrício, vocês trouxeram aí uma bagagem muito interessante na vanguarda logística, né? E ainda que a gente esteja falando aqui sobre modernização, tecnologia, eu não queria deixar passar batido um pilar fundamental, que é processos. Muitas das vezes, quando você está lá avaliando o investimento em alguma tecnologia, em algum sistema, você vai se deparar com revisão ou mudanças de processos. No mercado de pequeno porte, ou para quem tem uma operação menor, vocês estão se deparando, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, clientes que acabam fazendo uma operação que está equivocada. Como é que vocês lidam com essa orientação? Isso faz parte do processo de vocês consultivo? Porque eu tenho certeza absoluta que muitos dos clientes estão pensando em investir, mas antes disso precisam de uma orientação de revisão de processo. Como é que vocês encaram isso? Vou te dar um exemplo muito legal. Foi de um cliente que eu visitei ontem. Tá?
A gente está implantando um sistema para eles também, para logística. E para eles receber o sistema, a gente deu as orientações para ele. Ó, endereçamento de rua, endereçamento da posição onde você vai fazer o pique do fracionado, da caixa fechada. E isso vai ser potencializado com o sistema. Por quê? O sistema não é para o usuário empurrar o processo. Não, o sistema tem que puxar o processo. Você determina os parâmetros, as configurações, os fluxos, e o sistema faz que aquilo ocorra, né? E vai te dar rastreabilidade, segurança, produtividade. Mas o que foi interessante, como é um processo já em andamento, né? A gente está entrando já no ar com esse cliente, ele me falou, cara, os meus erros de pedidos praticamente acabaram. Só pelo fato dele ter organizado o processo, só ter ele organizado como que ele iria fazer o pique, e o sistema agora ajuda ele só na confirmação do que ele está realmente fazendo. Porque você vai dependendo cada vez menos, né, das pessoas, ou assim, que é hoje escasso no país, né? Acho que é para todo mundo. A mão de obra, ela cada vez mais está se especializando, ou assim, não quer mais ali ficar dentro daquela operação ali. Então, quanto melhor for o processo, menos esforço você tiver, melhor para o cliente, né? Você está otimizando os recursos dele, as pessoas, a área, os equipamentos, né? E nesse ponto, a parceria com vocês assim, funciona muito bem, porque como a gente está acostumado, né? Sempre que eu visito um cliente, eu não quero vender para ele ou o sistema, eu quero entender a solução. E isso é legal, porque a gente tem essa sinergia com vocês, porque você olha para o negócio e fala, Fabrício, ó, esse coletor aqui é melhor você ter o teclado externo aqui, para o cara não ter que ficar toda hora baixando tela. Não, esse aqui, ele já é um público que você fecha, alguma coisa assim, talvez seja melhor, né? Então, te respondendo, eu acho que essa sinergia de olhar para o pequeno, olhar para o processo dele e realmente ofertar o que ele precisa e não do que ele deseja, porque às vezes ele não sabe, né? É o que tem dado certo pra gente. Não sei o que você acha, Natália. Não, super. E assim, existe muito menos resistência hoje do pequeno para aderir à tecnologia, né? Que nem eu falei, mais de 80% da base de PME está interessado em contratar, porque hoje já é muito evidente no mercado que a tecnologia traz produtividade e eficiência e te ajuda a reduzir custo, né? Então, o cliente hoje, ele é mais aberto a aprender e mudar os hábitos. E a gente sente isso e é um trabalho muito legal de fazer com eles também. Mas é interessante que a primeira pergunta que eles fazem, né, nesse primeiro contato é, quanto é? Quanto é? A gente já fala, começa a partir de tanto. E aí ele vê, opa, como assim? É acessível, né? Acessível, não é acessível? Aí sim a gente começa a mostrar valor, ver os ganhos que ele vai ter e graças a Deus. Muito legal você falar isso, Fabrício. Eu acho super importante, porque todo mundo, de alguma maneira, precisa, né, ter esse olhar se cabe no bolso. E quando você já começa com o cliente, ainda que ele tenha que entender os ganhos, essas coisas todas, é importante ele saber que é acessível. Agora, Natália, me chamou muita atenção quando você estava se apresentando a tua trajetória. Você trabalhou numa grande empresa, né, e depois teve experiências em startup, enfim, agora é uma executiva aí que aproveita toda a tua experiência. Empreendedora. Uma empreendedora para auxiliar esse mercado tão importante. Você conseguiria compartilhar ou fazer algum testemunho nessa sua jornada junto com o Fabrício de clientes que já tiveram ganhos, mas assim, estou falando de mensuráveis, assim, aqueles clientes, como o Fabrício falou, caramba, eu praticamente zerei o meu erro na expedição. Teve algum caso que te marcou, não só na eficiência logística, como também em expansão, em aumento no faturamento, satisfação de cliente? Mas sim, tem um case muito legal de uma dark store que tinha aberto há pouco tempo, né? E eu fiz toda a construção daquela operação, desde layout até implementação do sistema. E a gente conseguiu, naquela operação nova, reduzir em 50% a mão de obra que era utilizada no picking, só com a inteligência de endereçamento e roteirização ali na parte do fluxo de saída, né? Então, e você auxiliou toda a parte do processo, definição do sistema? Super, todo o desenho, toda
É uma reestruturação de operação, né? Então todo o desenho do fluxograma operacional e o desenvolvimento do sistema foi eu que fiz. Legal. Nesse e você, ponto, Fabrício? complementando aqui o que a Natália colocou, dentro desse projeto dela, né, David, o que é importante para uma empresa quando a gente fala de logística, né? Layout, primeiro, você tem que ter espaço, você tem que ter ali as áreas específicas para trabalhar. Se você não tem um espaço, eu não falo que tem que ser um espaço grande, tá? Mas um espaço organizado, você não vai deixar caixa no meio da rua, não vai deixar pallet solto, né, em doca. 5S. Então, isso é Layout importante, 5S, né? É o que a Natália falou. Segundo ponto, escrever os processos, que é o segundo ponto que ela colocou. Terceiro, um balanceamento. Quais são os produtos que são nobres, que vão ficar nas melhores posições? Quais são as pessoas que vão ficar nas melhores posições? Essa visão que a gente consegue ter, não é que a gente fez isso numa faculdade, né? A gente implementou diversos projetos. Eu parei de contar ali no 200 ali. Sim. Então a gente sabe o que dá certo, o que dá errado, né? Então isso a gente traz para os projetos. Agora, dando um exemplo de cases também, tem um interessante. Estou com um recente que é uma empresa que iniciou os processos de venda no e-commerce, como várias outras. É até interessante que eu vi no Mercado Livre esses dias, que você tem funções do próprio Mercado Livre para você entender as tendências do mercado, ou seja, estimulando as pessoas a empreender, né? Então, uma empresa que começou como diversas outras, começou vendendo pouquinhos, 30, 50 pedidos por mês. Hoje, esses caras fazem 8 mil envios por dia, né? E trabalhavam numa estrutura que não era verticalizada. Eles trabalhavam, tinha um CD, se não me engano, na Vila Leopoldina, aqui em São Paulo. Hoje eles estão com uma operação maior, próximo de Jundiaí, e começaram a verticalizar o estoque, né? Compraram empilhadeira, porta-pallet e tudo. Só que o controle sempre foi em planilha. Como que você controla uma estrutura, uma matriz, né, verticalizada de produtos? É uma importadora, então são vários itens pequenos no mesmo pallet. Como que você controla um estoque gerenciando em planilha? Então, com uma semana, já começou a perder estoque. Com uma semana, o pessoal já pediu, pelo amor de Deus, vamos colocar um sistema aqui, pelo menos para registrar qual produto está em qual posição. É onde que a gente consegue olhar para o negócio dele, ver qual que é o módulo que melhor vai resolver, e aí sim trazer paz para ele poder continuar fazendo. Que legal. Ô, Fabrício, eu vou pegar o gancho na resposta de vocês e vou até quebrar um pouquinho o protocolo, porque a gente está num evento chamado FutureCon e toda a nossa agenda de podcast tinha sempre alguma pergunta do tipo: quais tendências ou qual inovação vai impactar positivamente no mercado? Claro que isso é muito legal, claro que isso é muito importante. Mas quanto mais eu estou aqui ouvindo vocês, tentando adaptar essa pergunta para esta pauta, talvez a gente pode dizer, e queria até que vocês discorressem um pouquinho mais, talvez é correto dizer que a tendência que vai impactar positivamente o pequeno e médio negócio é a capacidade de moldar a oferta de acordo com as necessidades, e isso é algo que vocês estão olhando com muita atenção? Olha, o que eu vejo principalmente nesse mercado como tendência, como para onde eles estão caminhando? Eu estou vendo essas empresas 100% digitalizadas, com soluções criadas especificamente para eles. Ele não vai adaptar um sistema que foi feito por uma empresa de médio e grande porte para o pequeno, não. Soluções específicas, tá? Integradas, se comunicando. O que eu vejo também? Que a automação de processos vai ficar cada vez mais acessível para eles, tá? Ainda mais com inteligência artificial. Hoje um cara que importa, ele pode ter a inteligência artificial ajudando ele na previsão de demanda. Ele não tem que comprar mais pelas vendas dos últimos 3 meses, 6 meses. Não, ele tem uma inteligência ali que vai olhar taxa de importação, lead time de entrega no Brasil. Então, eu vejo as empresas cada vez mais plugadas com IA na tomada de decisão. E outro ponto, David, que eu vejo também, é que essas empresas, elas é um mercado muito competitivo. Você coloca no Google lá o produto, vai vir várias lojas, tá? Mas o que vai de fato reter e fazer a venda é a qualidade daquela entrega.
a qualidade daquele serviço, é a reputação daquela loja. E a logística para de ser, né, um setor, um departamento, e ele passa a estar mais estrategicamente ligado ao negócio dele. Porque essa galera do digital, eu gosto muito, né, de conversar com eles, porque estão muito jovens de 40 anos, 30 e tantos anos aqui, mas é uma galera muito plugada, né? E que dá jeito de tudo que é jeito. As planilhas são absurdas, a complexidade, o que esses caras fazem. Mas eles conseguem atrair muito público, eles conseguem vender muito. Ele coloca um conteúdo tão estratégico ali no TikTok, no Instagram, que ele vende. Tem clientes que vendia 600 latas de magnésio num dia, hoje o cara faz ali 1.500. Por quê? Porque teve uma live no dia anterior que promoveu aquilo ali, né? Então, a logística passa a ser mais estratégico do que operacional. Ele vai ver dentro da política de marketing dele, a logística vai ter ali um peso maior. Para quê? Uma chave importante para o sucesso do negócio, pela experiência do cliente, né? Sim, ele quer. Vão lá, eu quero a estrelinha na minha loja. Eu quero o mínimo de reclamação na minha loja. Problemas acontecem, mas eu acho que problemas só são problemas se ele não é resolvido. Qualquer processo pode falhar, mas com essas tecnologias que nós temos hoje, a IA novamente para atendimento a cliente, eu fico muito confortável de comprar em algumas plataformas que me garantem a devolução. Então, ou seja, eu tenho que pensar numa logística reversa, isso tem que estar claro para o meu cliente. Isso faz parte da minha reputação, né? E como que eu vou promover isso sem a logística? Então, voltando a falar de tendência, as campanhas de marketing, as vendas estão explodindo. Equivalente ao PIB, né? Agora você tem que entregar. E aí a logística vai fazer a diferença. Para quem tiver na onda ali de entender que não é só vender, né? Ela é uma parte importante da estratégia. Mas, Natália, queria pegar também eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque me agradou muito quando você deu um exemplo de que, bom, se eu não faço inventário todo mês, eu não preciso contratar um inventário todo mês. Chega nesse nível de capacidade de entrega da oferta? Para você conseguir penetrar, pensa que esse cara ele é tão pequeno, tão enxuto e com recurso tão, né, escasso, que ele precisa conseguir contratar aquilo que cabe na operação dele. Ele não tem espaço ali para deixar um sistema obsoleto, para deixar um sistema parado, né? Então, se a gente não modela a ferramenta e a solução para esse cara, ele não vai conseguir contratar, né? Então, por isso que essa parte aqui da gente conseguir flexibilizar, né, é muito importante para a gente conseguir penetrar nesse mercado, né? Muito legal. Queria ouvir de vocês um pouquinho que conselhos que vocês dariam para o empreendedor que está nos ouvindo e está se encorajando a fazer um primeiro movimento, caso ainda não tenha feito, para investir neste processo de melhoria e investimentos em sistema, tecnologia de um modo geral, na operação. Assim, na minha visão, a essa altura do campeonato, tá, eu acho que tem pouquíssimos empreendedores que não estão interessados em contratar tecnologia, tá? Porque hoje está muito evidente, muito claro o benefício que isso traz, né? Mas se existir alguém que está inseguro em relação a isso, né? Cara, acho que começar pequeno, contratando uma feature, contratando outra, entendendo como isso traz aderência e tá aberto para uma mudança de hábito, né? Porque independente do tamanho da operação, quando a gente muda um processo, a gente está mudando um hábito corporativo, um hábito operacional. E a gente sabe que mudança de hábito é um pouco dolorido, né? Então essa pessoa ela tem que estar preparada para parar de fazer do jeito que ela faz e começar a fazer de um jeito novo, né? Então começa devagar, esteja preparado para mudar o hábito e assim, hoje não existe mais dúvida em relação ao benefício que a tecnologia faz, né? Então, Natália, então eu até vou reformular, porque eu acho que eu não fiz a melhor pergunta para vocês, mas imagina o seguinte, concordo que o empreendedor, ele tem realmente uma convicção que ele precisa investir. Mas talvez quem está nos ouvindo não sabe como começar, por onde começar. Então, imagine o seguinte, eu sou empreendedor,
pegando o exemplo que o Fabrício mencionou, fiz lá um podcast, aumentei a venda do produto na minha plataforma e percebi que a logística ela é parte estratégica da minha imagem, do meu negócio, experiência no dia a dia. Mas vi que tem um gargalo, vi que tem um problema. Por onde eu começo? Eu começo buscando empresas de software na internet, eu começo buscando consultores experientes como vocês voltado para o meu mercado, para que vocês visitem e conheçam o meu negócio. Essa é a ideia, esse é o espírito que eu queria muito transmitir para quem não sabe por onde começar e está com receio de buscar alguém que talvez não esteja alinhado com o momento da empresa e com essa visão de pequeno e médio negócio que vocês estão tendo. Pois é, posso... Pode, eu vou trazer um pouco. O que você colocou, eu acho que faz todo sentido, né? Como conselho, comece pequeno, mas comece. Primeiro ponto é esse, né? Você tem recurso para isso. Mas, David, eu acho que para você começar, você tem que se preparar para aquilo primeiro, entendeu? E a melhor maneira de você se preparar é vendo o que já deu certo, o que já deu errado, trazendo para a mesa, né, pessoas que vão te ajudar a olhar para o seu negócio sem interesse em te vender isso ou aquilo, olhar para o seu negócio para poder te falar aonde que realmente você tem que investir, onde você realmente tem que começar os seus investimentos. Eu dei alguns exemplos aqui, ó. Dei o exemplo desse cliente que a simples mudança de endereçamento, processo, já deu um ganho para ele. O sistema vai otimizar outros, né? Rastreabilidade, segurança, produtividade, porque o sistema puxa a ação, né? Não espera o cara ali. Você, como empresário, saber os indicadores da sua empresa para poder agir, né? Isso é importante. Eu dei o exemplo seu também com a Prime, né? Na hora que você vai ofertar para mim, algum cliente meu, você olha para o negócio dele primeiro. Ou seja, tem um relacionamento pessoa-pessoa antes de realmente ter uma oferta. Então, eu buscaria um consultor, eu buscaria, é o que a gente faz, né, para pequenas e médias empresas. Não vou puxar muito a brasa para a nossa sardinha aqui. Não, eu vou falar para o público, por gentileza. Eu vou puxar a sardinha aqui para nós, ó. Pessoal, quem estiver com dor na intralogística, PME, dificuldade de contratar software que ajuda você a organizar a sua operação, eu e o Fabrício aqui somos especialistas no assunto, então podem entrar em contato com a gente, Natália Cassol e Fabrício Ferrari, que a gente ajuda vocês a resolver os problemas, tá bom? Contem com a gente. Eu acho que, Natália, que você marcou um gol, porque muitas das vezes... Eu sou tímido, né? Eu acho que essa linha é muito importante, porque você, canal que está nos ouvindo, você é especialista em equipamento, você é especialista numa oferta de valor agregado, mas talvez você não tenha o expertise e a experiência que os nossos especialistas aqui em logística, ainda mais com foco no público de pequeno e médio negócio, eles sabem até como abordar este empreendedor. Então, eu acho que você fez muito bem esse convite, porque realmente faz sentido. Caminhando para o nosso encerramento, Fabrício e Natália, eu queria perguntar como que vocês, ou qual é o prazo médio para que um empreendedor que hoje não tem aí um sistema ou está precisando de um todo, da consultoria, de um sistema, qual é o prazo médio que ele tem que ter na cabeça, mais ou menos, para entre a visita e a implantação, ele poder já estar operando, como você mencionou, Fabrício, dentro de um cenário que ele vai ter já ou redução ou ganhos? David, olhando para essas tecnologias que nós temos hoje, né, inteligência artificial, sistema SaaS, que são serviços contratados, o prazo de implantação hoje mas é muito agressivo, é muito mais curto do que quando você trata de um projeto, né, de uma média, grande empresa, né, que você tem um cronograma, você tem várias etapas, até corporativamente, né, que você precisa seguir. O pequeno e médio, ele é muito ágil. Então, eu controlo projetos, gerencio projetos aí há mais de 20 anos. Meus primeiros projetos, atas de reunião, cronogramas com linha de base, memorando,
Hoje é muito ágil, um grupo de WhatsApp vira a gestão do nosso projeto, baseado na estrutura do cliente, dependendo das mudanças físicas que ele precisa, é lógico, tem um tempo, né? Vou construir aqui uma estrutura melhor para fazer pique, vou subir aqui um layout com porta-pallet verticalizando, mas em tese, tá? Um pequeno e médio que está operando às vezes numa operação ali com uma área reduzida, a gente está falando de semanas, às vezes até dias para colocar para funcionar. Por quê? As mudanças físicas, elas requerem um pouco mais de tempo, né? Mas mudanças de processo sistêmicas, se você contrata hoje essas ferramentas SaaS, né, que você tem aí, hoje a gente chama de plug and play, né? É muito comum nos ERPs. Eu passo o cartão ali, começo a fazer o cadastro e já saio usando. Se você contrata uma ferramenta de ERP hoje, você consegue emitir a nota no mesmo dia que você fez a contratação, uma nota de venda, né? E isso a gente está trazendo para esse mercado de logística também, né? Como? Olhando assim, já com a mira apontada no que ele tem de dor para resolver. Eu não quero resolver todos os problemas de uma vez. Aonde que dói? Então eu ataco ali primeiro. Uma empresa que não consegue atender a demanda de venda, né? Isso dói no coração, que está perdendo grana, né? Perdendo venda. Então, se a dor principal é a capacidade de separar pedidos, vamos olhar primeiro para o balanceamento da linha, vamos olhar primeiro ali para as ferramentas, o coletor, para fazer a separação. Se o problema dele ali é muito erro de separação, vamos colocar um coletor ali bipando o código de barra de cada produto, né? Então, temos casos, tá, de implantação com prazos muito agressivos, muito rápido, e depende muito também ali do tamanho da empresa, né? Mas assim, a gente tirou as barreiras de um projeto tradicional, tá? Eu acho que é o padrão de uma startup, né? É isso. A gente existe para isso. Fabrício, Natália, caminhando aí para o nosso encerramento e aí colocando a cerejinha no bolo, esse cliente, esse empreendedor que não tem TI, e aí? Boa. Então, esse empreendedor que não tem um time de TI, ele provavelmente já está plugado em alguma plataforma ou outro sistema que vai estar integrado em alguma solução, né? Porque hoje o conceito é esse, são ecossistemas, né, sistemas sinérgicos que se complementam, né, além de o conceito de SaaS de assinatura, onde você contrata um serviço, né? Isso já tira por si só a fricção e a necessidade de ter uma pessoa especialista ali em TI para fazer a integração ou a manutenção desse sistema, né? Mas caso especificamente esse cliente não esteja plugado, né, num desses ecossistemas, a gente provém com assessoria e suporta esse cliente ali no onboarding, na utilização dessa ferramenta até ela ficar fluida, né? Porque o profissional de TI, né, David, ele é muito importante, claro, dentro de uma estrutura, né? Uma estrutura de médio, grande porte, né? Você tem várias questões ali, né, que até por compliance você precisa, né, seguir. Segurança de informação, segurança contra ataques, backups. Nesse mundo do pequeno e médio e com as ferramentas que a Natália colocou, né, que elas são composable, que elas se integram, né, são ferramentas específicas, uma que vai gerir o estoque, outra que vai gerir o frete, outra que vai gerir o comercial, mas todas se falam, né? Você não tem mais aquele papel do cara eu tenho 47, né? Então eu sou do tempo do CPD, né? Que as empresas tinham lá o CPD, que era o cara que iria ali configurar a formatação da nota fiscal, ia cuidar de backup, ia cuidar de acesso de usuários. Não, isso morre, porque com as ferramentas em cloud, né? Graças às tecnologias que nós temos hoje, e aí são várias tecnologias, né? A Cloud Computing revolucionou, porque ela democratizou toda essa parte de sistema. Então eu posso usar hoje um processador, um computador aí que eu nunca teria recurso para usar, grana para usar, graças a esse tipo de recurso disponível. Então esse profissional do TI agora, ele fica muito mais comum, né, para empresas maiores. O pequeno, que geralmente ali o cara que teve a ideia, aí o irmão vem ajudar, vem os parentes, né? É muito comum ver isso dentro desses clientes, né? Então, e o que a Natália falou, como consultores,
a gente não vende um produto, a gente vende uma solução. Então eu vou gerenciar o seu fornecedor de software, eu vou gerenciar o seu time que tem atividades a fazer, o seu eventual parceiro que vai construir a estrutura para você, né? Então é um trabalho assim que o pequeno não está acostumado, mas a gente está nesse mercado há muito tempo assim, sabe, graças a Deus aí o que está fazendo. Que nem a gente já comentou, né? As soluções elas precisam cada vez mais ser integradas, modular e usar o AI para tirar fricção, né? É o que a gente chama do plug and play. Né? Muito legal. Mas se não tiver, assessoramos, né? Boa. Bom, Fabrício, Natália, eu gostei bastante do bate-papo, porque... Acabou? Você vê que passa voando, né? Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Tenho certeza que o público que nos ouviu vai se interessar e vai nos procurar para mais informações e mais detalhes. Obrigado mais uma vez. E gostou desse conteúdo? Deixa o like, se inscreve e acompanha a nossa agenda de podcasts aqui da FutureCon 2025. Obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado a você, David. Obrigado pela sua audiência também. É sempre um prazer estar com você aqui, trocar essas informações. E o que é legal, é sempre nesse clima descontraído que sempre enriquece aqui pra gente, né? Espero que a gente tenha conseguido gerar um conteúdo bom aí pro nosso público PME, que a gente possa ajudar bastante gente também. Gerou muito. Conta com a gente. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.